assimilação e ligação, se ele obedecer aquela sua ordem, por uma questão de interesse, por intuição, ele vai obedecer a sua ordem. O cachorro age por instinto e também por intuição. A diferença de instinto, intuição e intencionalidade. A intencionalidade, principalmente na vida de quem é direcionado por Deus, ela vai além de uma prática bem executada. É uma implantação de uma cultura. E nós estamos aqui na intencionalidade. Além de uma prática bem executada de tudo que nós temos feito aqui, a nossa intenção é a implantação de uma cultura. A nossa intenção é a implantação de uma consciência. É a diferença do instinto, da intuição e a intencionalidade. Que nós tenhamos isso no nosso coração. Que nós possamos sempre agir por intencionalidade. Sabe por quê? Tem um livro do pastor Paulo Borges Júnior, DNA e Propósito. Ele vai falar da importância de nós entendermos a nossa natureza, a nossa identidade e o nosso propósito. Quando nós entendemos a nossa natureza, ou seja, entendemos a nossa origem, sabemos de onde a gente vem, entendemos a nossa identidade, quem nós somos em Deus, e entendemos qual é o nosso propósito, para onde a gente vai, ou seja, nós entendemos de onde viemos, entendemos quem somos e entendemos para onde vamos. Nós podemos até ter dúvida, porque a dúvida é a crise de informação. Eu não posso ter a noção exata do processo que Deus quer me direcionar. Eu posso ter dúvidas. E aí, Deus, para onde eu vou? O que o Senhor quer agora? Mas eu não posso duvidar. Entenderam a diferença do que é ter dúvida e do que é duvidar? Eu posso ter dúvida porque eu não conheço o processo, mas duvidar jamais, porque eu conheço a minha natureza, eu conheço a minha identidade e eu sei qual é o meu propósito. Claro, até aqui. Um exemplo prático do que pode acontecer comigo em termos de duvidar, ter dúvidas, mas não duvidar. Uma pessoa viajando dentro de um avião por uma distância longa, e ali vai ser servida uma refeição. E a aeromoça pergunta para aqueles passageiros, ou para um dos passageiros, o senhor vai jantar? Ele fala, eu vou jantar. E ele pergunta, qual é a minha opção? E ela responde para ele, sim ou não. Entenderam? A única coisa que eu posso optar é jantar ou não jantar. Essa é a nossa relação com relação à vontade de Deus. Eu não conheço os propósitos dele. Eu sei que ele tem um direcionamento, eu sei que ele tem uma diretriz, um propósito para a minha vida. A única coisa que eu posso decidir é obedecê-lo ou não. Sabe por quê? Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Obediência gera dádiva, desobediência gera dívida. E todo princípio que eu quebro, uma hora ele vai me quebrar. Eu não tenho como fugir. Outro exemplo da questão dos processos de Deus que eu posso ter dúvida, mas não posso duvidar. A lei da gravidade. Estou descendo de um elevador, ele despenca do 10º andar. Ele vai despencar. Tem um problema mecânico, um cabo de aço que seja, ele vai despencar. A lei da gravidade é natural, isso vai acontecer. Agora, que roupa que eu vou estar usando? Que dia que eu vou entrar naquele elevador? Em que momento que eu vou apertar o botão para o andar que eu quero? Isso eu posso escolher. Mas que o elevador vai despencar, ele vai despencar. Trazendo para a vontade soberana de Deus o livre-arbítrio do homem, de verdade, quando você entende a sua natureza, quando você entende a sua identidade e quando você entende o seu propósito, seu livre-arbítrio não vale de nada. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que é interessante, por isso que é mais inteligente que nós possamos sempre agir na intencionalidade. Pararmos de agir por instinto, pararmos de agir por intuição e começarmos a agir por intencionalidade. Vamos entrar para a palavra? Nós vamos falar do Espírito Santo como agente de transformação, agente de convencimento e agente redentivo. É do Espírito Santo que nós vamos falar. Primeiro, como foi feito hoje pela manhã pelo pastor Valteci, eu quero apresentar, principalmente para você que ainda não tem intimidade com ele, você não tem ele dentro do seu coração, porque é isso que acontece. A partir do momento que nós levantamos as mãos aos céus, recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida.
É Ele que nos direciona, é Ele que nos convence da lei, do pecado, do juízo. Nós vamos falar sobre isso. E eu quero te convidar, nessa noite, a fazer uma séria reflexão na sua vida sobre a possibilidade que você tem, e se você não optar por isso, é você que vai perder, de ter o Espírito Santo dentro da sua vida, te direcionando em tudo. Dizendo para você, João, Maria, não tome tal decisão. Ou às vezes ele vai ficar em silêncio, é a hora de não fazer nada. Porque tem horas que ele nos responde com silêncio. Ou, na maioria das vezes, é a maneira como ele nos responde, né? A maior dificuldade de quem tem o Espírito Santo dentro de si é lidar com os silêncios do Espírito Santo. Ele quer ver até onde vai a nossa fé, a nossa perseverança. Ele fica em silêncio e te coloca à prova e vê até onde vai a sua obediência. A melhor coisa a não fazer, quando você não tem resposta de Deus e do Espírito Santo, você não sente paz. Como você pode sentir a resposta de Deus ou do Espírito Santo? Você sentir paz numa decisão. Ou você pode ouvir a voz dele de forma audível, vá e faça. Ou ele pode usar alguém, ou pode acontecer como aconteceu com um amigo meu, pastor da igreja, Luiz Otávio, pastor da igreja congregacional em Chaperó. Ele precisava fazer uma aquisição para a igreja, pastor Ciro César. E ele precisava de uma resposta de Deus. Olha só como Deus é tremendo. A catraca do Guanabara, a entrada era por onde a gente sai ali agora, e a saída era por trás. Lembram-se disso? Aí foi invertida. Ele entrando ali, quando ele aperta o botão da catraca do Guanabara, automaticamente aquela voz gravada fala, aperte o botão, retire o cartão e siga em frente. Na hora o Espírito Santo falou no coração dele, essa é a resposta que você precisa, siga em frente na sua decisão. Parece loucura. Através da resposta da voz gravada da catraca do Guanabara, ele teve a resposta de Deus para o questionamento dele, mas o Espírito Santo confirmou no coração dele. O Evangelho é loucura, 1 Coríntios 1,18. Para os que não entendem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É loucura, 3,5 milhões de pessoas passearem e andarem em círculo por 40 anos no deserto e as roupas não rasgarem e não perderem essas roupas, elas crescerem no corpo, as sandálias e o que eles calçavam crescia no pé. É loucura entender que um peixe enorme, que não dá para definir que era uma baleia, por intervenção divina e ordem de Deus, engoliu um homem e ele passar 3 dias no ventre desse mesmo peixe e ser cuspido exatamente onde ele precisava pregar o evangelho que ele não queria pregar. E tantas outras loucuras que nós vamos entender e compreender nos textos bíblicos. O evangelho é loucura para o homem que perece, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É viver loucamente. Receber o Espírito Santo dentro de nós é viver loucamente, mas com conhecimento, entendimento. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas do que não se vê. Essa é a fé. É loucura esse evangelho, mas para nós que sabemos a nossa natureza, conhecemos a nossa identidade e sabemos qual é o nosso propósito, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Vamos voltar ao texto para a gente dar continuidade, dentro do tempo que a gente tem, que o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. O Espírito Santo é Senhor. Fazendo parte da Trindade, que foi explicado hoje, eu vou fazer só uma síntese aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos uma cronologia bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo 2, você pode abrir comigo aí? Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, movia sobre a face das águas. Agora a gente vai lá no extremo da Bíblia, lá no outro extremo, lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Vamos comigo? Do início ao fim da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O que diz lá? O Espírito e a noiva proclamam. O Espírito com letra maiúscula. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo de Deus. Vem. O Espírito Santo de Deus e a noiva. Quem é a noiva? De Cristo. A sua igreja. Quem recebeu Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador. O Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que ouvir responda vem. Quem sentir sede venha. E todos quantos desejarem venham e recebam de graça a água da vida.
Na cronologia bíblica, nós vamos ver o Espírito Santo de Deus de Gênesis a Apocalipse, movimentando, agindo de forma uniforme. Vocês lembram aqui do spinner, aquele brinquedo que tem uma base giratória no meio, que é um rolimã, e mais 3 bases, normalmente se ele for de 3 hastes. Lembra aquele brinquedo que a gente rodava? Todos aqui lembram dele, né? Ele parado, ele tem 3 hastes. Eu queria trazer uma, só que eu não encontrei. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Ele parado, ele tem 3 hastes. Você segura no meio e coloca para rodar. Você consegue ver as 3 hastes dele em movimento? Parece que ele tem um haste só, né? Ele está em movimento. Você está segurando ele no meio, mas ele tem 3 hastes separadas. Essa é a ação da Trindade. Parados. Você prestar atenção direitinho. Claro, quem move nos nossos corações, quem convence da lei do pecado e do juízo, mas nós sabemos da obra que Deus fez e continua fazendo. Ele como Pai, Jesus como intercessor e advogado, e o Espírito Santo Consolador, aquele que nos direciona. Mas quando você consegue rodar o spinner, ele está agindo de forma uniforme, ali junto, né? É a mesma coisa a obra da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles agem de comum acordo. Estava na criação e no final de todas as coisas vai estar chamando o Espírito e a noiva, dizendo para Jesus: vem, amado noivo, e participaremos com ele das bodas do Cordeiro. Como ele é onipresente, acredito sim que ele vai estar nos servindo numa mesa enorme. As bodas, de repente, deve ter alguma coisa de comer, celestial, do jeitinho de Deus. Vai ter alguma coisa de comer lá. Mas como ele é onisciente, eu creio assim, vai ser um momento lindo. Uma ceia linda, sabe? Com muita coisa boa. Ao mesmo tempo que ele vai estar me servindo na ponta da mesa, na outra ponta da mesa ele vai estar servindo o pastor Ciro César. Ele vai estar servindo o Alexandre, vai estar servindo o Bruno, na outra ponta. Ele nos servindo. O noivo servindo a noiva. E antes disso, o Espírito Santo de Deus chamando: vem, noivo. É a hora. E voltando para cá, o Espírito Santo é Deus. Dando continuidade do que a gente estava falando aqui, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, dos versos 8 a 11, queria que você abrisse comigo aí. Eu sinto a presença de Deus aqui, queridos. Deus está aqui, e é isso que nos dá a confirmação de que o quanto nós somos amados por Ele. De forma didática, o Espírito Santo confirma a presença dele nos nossos corações e diz que é por esse propósito que nós estamos aqui. É por esse propósito que nós temos passado tudo por que nós temos passado, né, pastor? É por esse propósito que nós temos vivenciado tudo que temos vivido, as afrontas, as calúnias, as dificuldades, em todos os níveis, e ele nos agracia com a presença dele. Vale a pena, queridos, vale a pena. João 16, dos versículos de 8 a 11, se abra comigo aí. O que diz lá, o versículo 8? João, Evangelho de João, vou voltar aqui para onde eu estava. 16, de 8 a 11. Quando, então, ele vier, vocês estão acompanhando comigo aí? Bem. Quando, então, ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora a gente vai explicar esse convencimento do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Nós já estamos vivendo esse tempo. A humanidade está deixando de crer em Cristo, na sua obra redentora, na obra do Espírito Santo. Já estamos vivendo esse momento? Já estamos vivendo, né? O mundo já descansa no maligno, o mundo jaz no maligno. A humanidade não crê em mim. Isso foi dito há 2000 anos atrás, tá? Sobre a obra do Espírito Santo. Naquele momento já estava acontecendo, hoje ainda mais. Eu falei aqui na quarta-feira o porquê a humanidade está desse jeito, o mundo está desse jeito, Itaguaí está desse jeito. Porque falta mais atitude, falta a presença do justo. Não é por causa da presença do ímpio, é por causa da ausência do justo. Eu falei disso. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Foi perguntado a Ló, mas o Ló perguntando a Deus: mas se tiver 10 justos, o Senhor não destrói? Não vou destruir. Se tiver 5 justos, Deus também responde para ele: não vou destruir. A gente chega à conclusão de que o mundo está desse jeito. Itaguaí está dessa forma porque está faltando a presença do ímpio. Sempre vai ter. Mas a ausência do justo é que não pode.
permanecer, ou pode ser maior do que a presença do ímpio. Deus tem nos separado, falado dos nossos corações todo dia para nós termos o senso de justiça, para nós de verdade testemunharmos das maravilhas que nós temos visto todos os dias e vivido todos os dias, e porque nós temos deixado de agir como justiça. Porque a humanidade está tão ruim, tão má. É porque a ausência do justo, infelizmente, em alguns contextos, está prevalecendo. A ausência do justo, a presença do ímpio está prevalecendo. Voltando para cá, do pecado porque a humanidade não crê em mim. O versículo 10, da justiça porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Da justiça. Porque Jesus disse, olha, eu vou enviar um Consolador, daqui a pouco nós vamos ler, vamos falar sobre isso. Vocês não vão me ver mais, fisicamente. Estou retornando para o Pai de onde eu saí. Abre mão da minha glória, de tudo que eu tinha como Deus. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos, a carta da alegria, ele vai falar sobre isso. Jesus abriu mão da sua glória, de tudo que ele tinha, e se esvaziou de si. É por isso que Jesus fala, da justiça, porque vou para o Pai, vós não me vereis mais. E do juízo, esse juízo não é para nós, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás, o diabo. Ele já está condenado, para ele não tem jeito, não tem como ele se arrepender. Para ele e os demônios, a terça parte do céu que se voltou pela persuasão com que ele agiu, não tem mais jeito. O ser humano não foi feito para habitar o inferno e esse inferno ser lançado no lago de enxofre e fogo. Esse destino está decretado para Satanás e seus demônios, mas infelizmente ele tem conseguido fazer com que a humanidade assimile essa ideia e tem caminhado para o inferno a passos largos. Lucas, no capítulo 13, vai falar sobre a porta estreita. E no céu tem procedimento, a porta é estreita. E a porta larga, muitos têm optado por ela. A porta estreita é a porta com que a gente não pode entrar com cargos, com fardos, não pode entrar com mentira, com fofoca, com atitudes que são contrárias à vontade e os princípios estabelecidos por Deus. Na porta larga vai entrar isso tudo, mas na porta estreita não vai entrar. Por isso que o texto vai dizer, no capítulo 16, versículo 10, da justiça porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais, e do juízo, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais, né? Acabei de dizer, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, é o Espírito Santo, como eu acabei de ler, que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo regenera. Só o Espírito Santo regenera. De repente você está aí sentado, aqui, ou você está vendo pela transmissão, mas está difícil para mim, há muito tempo eu não vou à igreja, eu tive decepções lá dentro, sabe, eu me entristeci, fui caluniado, sabe, e eu me entristeci lá dentro, e eu não tenho mais forças para voltar. Irmão, não é você que vai fazer a obra de transformação e de convencimento, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito que regenera. Tito 3, verso 5, leia comigo aí, tá? A carta de Paulo a Tito, capítulo 3, no verso 5, que vai dizer: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O texto vai falar aqui sobre a condução de boas obras, a salvação que conduz a boas obras. E a carta de Paulo a Tito, num versículo anterior, fala assim: contudo, quando da parte de Deus, no versículo 4, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. O versículo 5, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não é por mérito, querido. Não é por causa das boas obras que você pratica, pela bondade do seu coração, não é pelo mal que você deixa de fazer para o seu próximo. Mas quem vai lavar e regenerar seu coração, a obra de transformação, quem vai fazer é o Espírito Santo. A obra de convencimento é o Espírito Santo, não é por mérito teu. Eu estou fraco, eu não tenho mais forças. Ou você está aqui no nosso meio, mesmo sendo cristão há muito tempo, 20 anos, 30 anos, membro dessa casa, fala: pastor Michael, eu estou fraco na fé. Sabe, que vontade de desistir, que vontade de parar. O que o apóstolo Paulo dizia?
É nas minhas fraquezas que eu sou forte, que o seu poder se manifesta. Esse é o momento que Deus mais gosta de se revelar a você. É no seu momento de fraqueza. Não deixa o inimigo te apontar o dedo e dizer para você que você não é digno, que você não é merecedor, que você não tem mais acesso. Não deixa ele fazer isso, porque o poder regenerador, o lavar da alma, feito pelo Espírito Santo é suficiente para te convencer, para te trazer de volta, para você entrar de novo na fila. De repente você está se sentindo fora da fila, você pecou contra o Senhor, transgrediu, errou o alvo, foi lá para o final da fila, ou às vezes está fora da fila da comunhão com Deus, na presença de Deus. O Espírito Santo te conduz de novo. Vem cá, meu filho, continuo te amando. Eu não me esqueci de você, mesmo você tendo me entristecido, mesmo você tendo me desapontado, eu continuo te amando, você continua sendo meu. Volta, vem cá. O Espírito Santo falando ao teu coração todos os dias. É assim ou não é? Ele fala no meu coração todos os dias. Existem muitas coisas que eu preciso largar todos os dias. Eu falei isso uma vez e é muito verdade. O Evangelho não é sobre o que nós precisamos conquistar. O Evangelho é sobre o que nós precisamos deixar. Todos os dias. Todos os dias. O homem sábio é aquele que não subestima as suas fraquezas ou naquilo que ele acha que é forte. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O homem sábio é aquele que trabalha nas suas dificuldades, coloca diante de Deus e pede a Deus capacitação para vencer. Gálatas 5:17. A luta do espírito contra a carne, diariamente, todos os dias. Eu não tenho condição sozinho, queridos. Eu não tenho condição sozinho. Se eu não depender do Espírito Santo, eu não levanto da minha cama pela manhã. Se eu não depender do Espírito Santo, eu não continuo na presença de Deus. Se eu não depender do Espírito Santo, a primeira calúnia que vier na minha direção, a primeira conversa fiada que vier na minha direção, eu vou responder à altura. Você também não gosta de levar desaforo para casa, você gosta? Também não gosto. Tive uma vida muito difícil, desde a minha infância, irmão mais velho de 5 irmãos. Só não passei fome porque Deus não deixou. Nascido e criado na Assembleia de Deus, daquela que não podia usar método anticoncepcional, que era pecado. A minha mãe, com 25 anos, tinha 5 filhos. Para pensar. Arrastando aquela fileira de criança. E meu pai já dorme no Senhor. Glória a Deus pela vida dele, ter nos criado. Faltou sabedoria em alguns momentos, mas quem nasceu nos anos 70 e 80 sabe do que eu estou falando. Saía sozinho e deixava minha mãe puxando aquela carreira de criança para a igreja. A minha mãe, quando acabava de limpar o mais velho, eu e os meus irmãos, tem um irmão que eu tenho diferença de 1 ano. Não tinha televisão na minha casa. Mal acabava o tempo e meu pai emplacava outro. Passei muita dificuldade na vida. Glória a Deus por isso. Isso me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Mas eu não gosto de levar desaforo para casa. Você gosta de levar desaforo para casa? E se o Espírito Santo não estiver agindo na minha vida diariamente, me dizendo, cala a boca, Maico, fica quieto agora, não fala nada. Dê a sua resposta, dê o silêncio como resposta. Gente, sai da graça em algumas situações. Mas quem faz essa obra de convencimento, inclusive na minha vida, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me convence, fala, você é meu. Você sabe a sua natureza, você sabe a sua identidade, você sabe o seu propósito, você sabe o quanto eu tenho te permitido ser exposto a alguns conhecimentos, você sabe a obra que eu tenho na tua vida, então vale a pena você encher a sua boca de água, se for o caso, e não falar nada. Não tem nada de bênção para falar ou para responder, enche a boca d'água, irmão, e fica quieto e vence no Senhor. Para você que é cristão e para você que ainda não teve um encontro com o Espírito Santo, vale a pena ser conduzido por Ele, vale a pena ser direcionado por Ele, vale a pena depender dEle em tudo, vale a pena esperar a resposta dEle para as suas próximas decisões, falar com Ele, Deus, e agora? Como aconteceu comigo na semana passada. Uma decisão que eu precisava tomar, uma resposta que eu precisava, e agora? O que eu preciso fazer? Eu abaixei a minha cabeça, sentei num monte de tijolos que tinha. Foi instantâneo, irmão, para a glória do nome do Senhor. Ele me deu a resposta. Eu, então, agi de acordo com aquela resposta que Ele me deu,
para a glória do nome dele. Vale a pena depender dele. Vale a pena depender do Espírito Santo. Sabe por quê? A direção que ele te dá, a iluminação que ele te dá, não é precedida de dores. Não tem arrependimento, irmão. A paz que vem no coração, a resposta que ele te concede, ela é inigualável. E você chega à conclusão de que não foi de você, não é da gente. É o Espírito Santo que te dá condições de agir corretamente, tá? Então, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma as situações. Meu amigo, você está aqui nessa noite preocupado, e aí, como é que vai ser a minha vida depois de eu entregá-la para Jesus? Como é que vai ser esse processo de regeneração? Como é que vai ser esse processo de santificação? Vai acontecer, irmão. Você vai começar a plantar novas sementes, suas colheitas vão se modificar. Eu dizer para você que vai melhorar logo no início é mentira. Não vai melhorar, vai piorar. Eu tenho que ser sincero contigo. Se você anda no erro, se você anda em situações que desagradam a Deus, a partir do momento que você corrigir a sua rota, a metanoia, a mudança de mente, 180 graus. Se você fizer 365, você volta para o mesmo lugar que você estava. Se você fizer uma mudança de rota de 180 graus, 360, né? Se fizer uma mudança de 180 graus, você vai mudar totalmente a sua rota e suas sementes serão novas. Até você começar a colher o resultado dessas novas sementes, vai demorar um pouquinho. É aí que entra a igreja, um instrumento de recebimento, vai te abraçar, vai fazer com que você seja consolidado, vai fazer com que você se sinta parte desse corpo. A igreja vai entrar e vai te ajudar. Porque sozinho, sem o Espírito Santo, para fazer a obra de convencimento, a regeneração, sem a ajuda da igreja, nesse momento, a igreja, às vezes comparam a igreja com a arca, né? Não, a igreja é comparada à arca de Noé, porque por mais que no lado externo ali estivessem corpos em estado de decomposição, as pessoas morrendo, clamando a Noé que abrisse a porta da arca, mas ali era o lugar seguro. A arca representa a igreja, a arca representa Cristo, irmão. A igreja não tem poder de regenerar ninguém. A igreja não tem poder de transformar ninguém. A igreja tem poder é o instrumento de Deus para fazer com que você, que ainda está no mundo, que não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, vai te abraçar, vai te auxiliar, vai te dar as mãos, testemunharmos das maravilhas que Deus tem feito todos os dias aqui, nas nossas vidas, no nosso convívio. A igreja vai te auxiliar. Esse é o papel da igreja. Foi esse papel que Jesus deixou para a igreja, para sermos multiplicadores desse evangelho, sermos instrumentos de Deus aqui, vivermos o reino de Cristo como se nós já estivéssemos lá. A igreja, ela tem esse papel fundamental. A igreja é linda. A igreja, corpo de Cristo, ela é linda. Você vai se decepcionar com pessoas, você não vai se decepcionar com Jesus, você não vai se decepcionar com o evangelho, que Jesus é maravilhoso. Você não vai se decepcionar com o evangelho é boas novas de salvação. É novidade de vida o evangelho. Você vai se decepcionar com pessoas. Com pessoas você vai decepcionar. Agora, com Jesus, com o evangelho, com a igreja, você não vai se decepcionar. Irmão, sei que estou nesse momento aqui. O papel que me foi confidenciado, ou foi me confiado aqui, para ministrar a palavra, a responsabilidade que me foi confiada. Mas no papel que eu tenho como ministro do Evangelho, também sou membro e sou corpo de Cristo. E eu tenho que fazer o máximo esforço para que, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso eu tenho que viver. Olha para mim, sim. Tem essa história de ficar, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para a minha vida. Olha para a minha vida. Posso errar. E digo aos irmãos, se algum dia me encontrarem em algum erro, puxa minha orelha, por favor. Pastor Ciro César, se algum dia eu estiver emocionado, estiver acelerado, puxa minha cordinha. Fala comigo. Maico, vai devagar, meu filho, caminho. Os irmãos estão autorizados a puxar minha cordinha. Se eu estiver acelerado e emocionado, é para isso que a igreja serve, em amor. Vem cá, meu irmão, vem cá. Você não está num momento muito bom da sua vida, vamos orar junto. Sabe por quê? Onde a presença de Deus se manifesta, meu irmão, é no relacionamento. No meu relacionamento entre você, eu e você. Afinal de contas, nós estamos aqui com
uma sensação de escapismo. Ah, não, eu quero sair desse mundo, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, é para isso que eu estou na presença de Deus, eu quero ir para o céu. Irmão, eu tenho certeza do meu destino, eu tenho que curtir a viagem, irmão. Eu não estou em Cristo, eu não já estou embarcado. Estou embarcado em Cristo, irmão. O Espírito Santo não está aqui dentro, não é Ele que faz a obra de convencimento, regeneração. Eu estou embarcado. Quando você está embarcado, você pega um avião, você pega um ônibus, você não sabe o destino que você vai chegar. Nós não sabemos que o nosso destino é o céu. E por que a gente não tem curtido a viagem, irmão? Porque nós não temos vivido aqui como nós deveríamos viver, em comunhão, abraçando os irmãos, de fato, olhando os nossos irmãos, tendo a noção exata do que eles representam para Deus. O quão importantes eles são para esse corpo que eu também faço parte. Eu não tenho curtido a viagem, irmão. Eu fico com essa sensação de escapismo. Deus vem, Deus volta. Ele vai voltar. A hora, eu não sei, ninguém sabe. O texto bíblico diz que ele vai vir como ladrão, no momento em que ninguém espera. Não é? Vai vir como aquelas 5 virgens prudentes. Nós temos que estar preparados. Se for agora, nós temos que estar preparados. Mas por que nós não temos curtido a viagem, irmãos? Cristãos dessa casa. Porque nós não temos vivido. Isso serve para mim, tá? Está na primeira pessoa do plural, nós. Porque nós não temos vivido uma vida de excelência, de prática cristã, como nós deveríamos viver. Se temos a noção exata da nossa natureza, da nossa identidade e do nosso propósito. O que tem nos faltado, irmãos? Fica a reflexão para nós aqui. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo regenera. O Espírito Santo falou por meio dos profetas, eu vou adiantar, tá? O Espírito Santo é consolador. João 16, versículo 13. Se você está triste, está com o seu coração amargurado, está com o seu coração angustiado, chateado, João 16, versículo 13. O Espírito Santo é consolador. Abra comigo o texto aí, João 16, versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. Mais abaixo, o versículo 14, Jesus dizendo, tá? O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. O versículo 15, tudo quanto o Pai tem pertence a mim, por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Querido, você que está aqui, cristão, consciente em Deus, da obra regeneradora, transformadora do Espírito Santo, você tem essa consciência de que o Espírito Santo nos revela todos os dias o quanto nós precisamos melhorar? A vontade de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo que faz essa obra. Todos os dias, não tem porquê nós ficarmos nos vitimizando e falando, mas eu não sei o que fazer, mas eu não sei como conduzir, eu não sei que atitude tomar. Querido, você tem o Espírito Santo dentro de você. É como se você tivesse uma Ferrari em casa e você não leu o manual, que é a palavra de Deus para a nossa vida, manual de prática, de fé, de conduta. Você tem uma Ferrari, irmão, e você não leu o manual, está com combustível, a pista está livre, IPVA está pago, e você não usa. Você não tem ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, irmão, para acelerar. Você tem o norte dele, você sabe qual é a sua natureza, sabe qual é a sua identidade, seu propósito. Você tem uma ferramenta dentro de você de convencimento e você não utiliza. Por quê? Porque em algumas situações você entristece o Espírito Santo, em algumas situações, pelas suas atitudes, o erro do alvo, né? Que é o pecado que nos afasta de Deus, você se entristece do alvo, do propósito, e você não utiliza as ferramentas que Ele deixou. 1 Coríntios 12, os dons espirituais, que são dados por quem? Pelo Espírito Santo, para aperfeiçoamento dos santos. E por que a gente não utiliza dos dons espirituais derramados por Deus, que são para os nossos dias? E a gente só vive reclamando, mas a vida com Deus está difícil. Ser crente nesses dias é muito complicado. João 16:33, o que Jesus disse? Que seria fácil, que nós não teríamos tribulações e dificuldades para que tivéssemos bom ânimo. Ele nos enganou. Nos dias de Jesus foi fácil, irmão. Você pega os 12 discípulos de Jesus, alguém morreu, fora João, na ilha de Patmos, isolado, alguém morreu de morte natural. Você pega os heróis da fé de Orlando Boyer,
Alguém morreu de morte natural lá. Os mártires do Coliseu, os cristãos da igreja primitiva ainda falam, pega esses livros, irmão, vai ler. Alguém lá morreu de morte natural, querido. Pessoas que eram comidas vivas por leões no Coliseu romano, com os seus filhos, cantando, vale a pena servir a Cristo. Vale a pena servir a Cristo. Pedaços eram arrancados dos seus corpos. Nero está conhecido como o imperador, um dos mais cruéis da antiguidade, conhecido como homem para muitas mulheres e mulher para muitos homens, para vocês terem a ideia de como o homem era demoníaco. Colocou fogo em Roma para construir a Nerópolis. Paulo foi decapitado por ele, durante o seu governo. Os cristãos, irmão, da igreja primitiva eram empalados, eram passados nele uma espécie de parafina, e era colocado uma madeira, como se fosse uma madeira de mangue, afiada à ponta, exatamente por aquele lugar que você está pensando por baixo, e varava na boca. Esses nossos irmãos eram colocados como luminárias vivas, no caminho que as outras pessoas passavam. Está ruim para você, irmão? Está difícil para você, irmão? Por causa dessas sementes que foram derramadas na terra, é que nós estamos aqui hoje. Esse evangelho nos alcançou, o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho de transformação, esse evangelho de regeneração, esse mesmo Espírito Santo, ele continua habitando dentro de mim, dentro de você, querida. E a gente vive reclamando da vida. E você que ainda não assumiu o compromisso com Deus, você vive dizendo que não, você quer aproveitar mais um pouco do mundo, porque você ainda é novo, você tem muita coisa para fazer, porque aceitar Jesus e seguir uma vida cristã na prática vai atrapalhar os seus projetos, querido. Não vai atrapalhar nada a sua vida. Seus projetos serão outros em Deus. Você vai saber qual é o propósito da sua vida. De verdade, quem vence na vida é quem vive o propósito estabelecido para Deus, por Deus para ela. Você quer ser de verdade bem-aventurado? Quer ser um vencedor na vida? É importante buscar conhecimento, estudar, é importante. Procurar uma boa profissão. Tanto que Deus ele fez com Adão. Primeiro deu para ele um meio para ele sobreviver, depois entregou a esposa para ele. Mostrando para Adão que não ia ser fácil o negócio. Primeiro. Mas os seus propósitos em Deus serão excelentes. Quer de verdade ser um vencedor na sua vida? Viva o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, querido. Esse é um vencedor. Aquele que vive o propósito que Deus estabeleceu. Você tem consciência que você está vivendo o teu propósito? Esses dias fiz uma abordagem com um rapaz no carro. E de forma intencional, com intencionalidade, falei, como que eu vou abordar? Como que eu vou falar de Jesus? E ele lá atrás, quieto na dele, eu falei, irmão, eu posso te fazer uma pergunta? Ele pode. Até testemunhei isso na classe de jovens, numa quarta-feira. Eu falei, você sente que está vivendo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Aí ele pensou, quero te fazer outra pergunta. Você se considera uma pessoa feliz em Deus? Você tem agradado a Deus? Ele pensou novamente, de verdade, eu preciso repensar as minhas atitudes. Com duas perguntas, ele me deu a oportunidade e eu comecei a falar de Jesus e do Evangelho para ele. Às vezes a gente se pergunta como que a gente vai iniciar. Esquece de pedir a Deus a estratégia correta. Com uma pergunta somente você pode iniciar uma conversa e começar a falar de Jesus e o Espírito Santo começar a fazer a obra de convencimento inicialmente, né? É o Espírito Santo que convence. A gente direciona a palavra, faz o que nos cabe, mas é o Espírito Santo que convence. E após aquele momento da pedra do coração ser quebrada, o Espírito Santo entra naquele coração e começa a obra de regeneração. Acabamos de falar sobre isso. É o que Deus quer fazer na sua vida. Você que está ouvindo na sua casa, você que está aqui, não assumiu um compromisso com Deus. E para a gente rumar para o final, aqui, o Espírito Santo, ele vem de Deus, nós já falamos disso, né? O Espírito Santo, ele, aqui no finalzinho, para a gente terminar, ele quer fazer com que você tenha a exata noção de verdade que você ainda não teve. Você nasceu, o seu pai te deu um nome, te registrou,
Mas de verdade, você vai entender a sua identidade, o seu propósito, a partir do momento em que você tiver um encontro com Deus e o Espírito Santo começar a te regenerar. É como se você começasse a vida de novo, do zero. Você vai entender o propósito da sua vida. Tudo que você viveu até aqui, você achou que foi muito bom, você teve êxito, que você teve resultado, mas de verdade, quer zerar a vida? Receba Jesus como Salvador dela. Em nome de Jesus, hoje. Zera a vida, querido. Começa de novo. Tenha a humildade de começar de novo, mas agora do jeito certo. Essa obra de convencimento que só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer. Nenhuma palavra minha é capaz de te convencer, de tomar a melhor atitude que você pode tomar hoje. Entregar a sua vida a Deus. E ter Jesus como único e suficiente Salvador dela. Para a gente concluir aqui, eu queria te convidar para você se colocar de pé. Nós já estamos rumando para o final. Em nome de Jesus. Jesus, ele é autor, o Espírito Santo é o autor do novo nascimento. João 3, versículos 5 a 6. Se o Ministério de Louvor quiser já se direcionar para a tribuna, fica à vontade. João capítulo 3, versículos 5 e 6, eu queria ler contigo aqui. Se você puder abrir a sua Bíblia, já foi projetado. Já está lá. Arrazoou Jesus, em verdade te digo, asseguro que não nascer da água e do Espírito, encontro com Nicodemos, vocês lembram disso? Não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, ele cheio de razão, porque era um dos principais da sinagoga, era um homem importante. E ele questionando, mas como é que esse negócio de nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer? Vocês conhecem a história? E Jesus responde de maneira tão apropriada, é necessário nascer do Espírito. É necessário que o Espírito Santo faça a obra de convencimento, de regeneração, de transformação necessária em você. Obra do Espírito Santo. E você, e até hoje, como eu falei, a espada corta para os dois lados. Não sentiu essa obra de transformação e regeneração. Eu sou antigo de igreja, sabe? Mas às vezes minha vida parece que não tem sentido, parece que eu só vou para a igreja para ocupar os lugares no banco. Eu ainda não descobri meu propósito. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Hoje é momento de você abrir o seu coração e dizer para Ele, Pai, eu quero de verdade viver. Eu estou só existindo. Estou vindo para a sua casa, estou dizimando, estou ofertando, estou vindo para a escola dominical, estou frequentando os cultos, mas eu não tive o encontro contigo como eu preciso ter. O estreitamento contigo por sem vergonhice minha. Falta de atitude minha. Reconheça também. Por falta de atitude minha, eu preciso ter um estreitamento contigo. Eu quero viver de verdade. Reconheço agora que eu tenho uma natureza, que eu tenho uma identidade, mas ainda não descobri meu propósito. Hoje é o dia. Fala com Deus desse jeito, tenha humildade suficiente, sabe? Para que a obra de transformação de verdade aconteça em você, regeneração aconteça em você, que você tenha a noção exata do propósito. Irmão, nós estamos como igreja vivendo um processo de transição maravilhoso. Irmãos, eu creio que daqui a pouco tempo essa igreja vai estar cheia. Deus vai enviar, queridos. Nós vamos em busca delas agora, das pessoas, vamos em busca delas, é um compromisso nosso, né? E essas vidas vão ser direcionadas para cá, para a gente cuidar, para a gente abraçar, para fazermos entendê-las segundo a direção que o Espírito Santo nos der, qual é o propósito da vida delas. Você está preparado para isso, queridos? Estamos entrando agora num momento de jejum e oração, daqui a pouco o culto se encerra, teremos um momento de 9 às 10 de oração, 14 dias intensos de oração e jejum, porque nós precisamos de resposta. Deus tem direcionado o pastor Ciro César, o pastor dessa igreja, para nós orarmos e jejuarmos, como fez Josafá. Olha, nós vamos nos santificar. Nós vamos nos santificar. Deus tem coisas tremendas para a nossa igreja, querido. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não abraçou a causa, é a hora. Se precisa acontecer alguma mudança no teu coração,
esse é o momento, querido, porque Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele tem pressa para fazer com que as pessoas entrem por essas portas, sejam cuidadas e apacentadas por nós. Não só pelos pastores e os oficiais dessa casa, nós vamos cuidar, queridos. Situações desafiadoras nós vamos encontrar. Quem vai nos capacitar? O Espírito Santo de Deus. Quem vai regenerar essas pessoas? Quem vai transformar esses corações? O Espírito Santo de Deus, querido. Não vai ser pela minha eloquência, não vai ser somente pela palavra que eu trouxer, não vai ser pela palavra que nós trouxermos, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Mas se nós não estivermos alinhados debaixo do mesmo propósito, se nós não estivermos submissos, irmãos, na mesma missão, isso vai acontecer. Se pairar em nós o sentimento de sinceridade sem sensibilidade, eu ouvi isso, é muito verdade, cara. Às vezes paira em nós um sentimento de sinceridade sem sensibilidade, é como se nós quiséssemos educar alguém com um taco de beisebol na mão. Sabe o que está faltando em nós, queridos? Sensibilidade. Nós começamos a agir pelos nossos corretos e condenando as pessoas pelos seus erros. Está faltando sensibilidade, querido. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração amor e sensibilidade pelas pessoas que entrarão por essas portas. Que nós possamos, de fato, nos colocar no lugar delas. Porque muitas situações que acontecem com essas pessoas, o Espírito Santo vai começar a fazer a obra, mas ainda muitos carrapichos vão precisar ser tirados. Eu e você vamos retirar. E de verdade, nessa mobilização de tirar carrapicho, nós vamos nos machucar em algumas situações. Já tirou carrapicho da roupa? Aquela ponta fina entra no teu dedo e te machuca. Você está preparado? Você está preparado para se machucar? Para que o tratamento aconteça na vida daqueles que vêm ao seu encontro, querido? Você está preparado para tirar carrapicho? Você está preparado para orar junto na madrugada? Você está preparado para entrar na brecha, atender o telefone de madrugada? Você está preparado, querido? Você está preparado para encontrar pessoas naquele momento em que Michael, eu vacilei outra vez, eu tive uma fraqueza, e você olhar com um coração amoroso, misericordioso, olhar de misericórdias com o coração, abraçar, entendendo a obra que o Espírito Santo fez na sua vida e vai fazer na vida do outro irmão. Você está preparado para isso, querido? É momento de nós nos estreitarmos com Deus, e é momento de você que está aqui, que ainda não tomou uma decisão para a sua vida em Jesus Cristo, fazê-la. É hoje, querido. Faça parte desse corpo, seja um membro desse corpo. Assim, eu não sei quais foram as suas decepções, eu não sei quais foram as situações que te fizeram parar, e nem preciso saber. Deus sabe. Ele é suficiente, o Espírito Santo é suficiente. Davi chega em Salmo 51, versículo 17, eu sei que eu errei, o senso de justiça que ele tinha, mas não afaste de mim o teu Espírito Santo. E ele mesmo disse, com o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Entre em contrição, entre em quebrantamento, querido. Diga para o Senhor, Pai, eu reconheço as minhas mazelas, eu reconheço as minhas dificuldades, eu reconheço os meus instintos errados, as minhas intuições erradas. Me ensina a agir com intencionalidade. Eu quero aprender a agir com intencionalidade, Deus. Eu quero viver além de uma vida prática, bem vista pelos outros, mas eu quero agir com intencionalidade. Me ensina a viver com intencionalidade. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Michael, com toda a humildade, em Cristo Jesus, eu quero te convidar para você vir aqui na frente, receber Jesus como Salvador da sua vida. O Espírito Santo, querido, vai te convencer, vai te transformar, vai te regenerar, não se preocupa não. E você vai ter o abraço dessa igreja, para passar pela dificuldade que for preciso passar. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Você quer dar um passo para Jesus nessa noite? É o convite que eu te faço. Vem cá, querido, vem cá. Irmãos vão te abraçar, essa igreja vai te abraçar, vão cuidar de você.
esse é o momento da melhor atitude que você pode tomar para a sua vida: receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Jesus hoje, querido. Você quer receber Jesus? Vem cá, nós vamos orar por você, nós vamos cuidar de você, nós vamos fazer o que for possível para que você alcance a maturidade necessária para você entender seu propósito. Receba Jesus hoje. Você quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Nós não vamos insistir mais, não é por força e por violência, mas é por convencimento do Espírito Santo. Alguém aqui que ainda não recebeu Jesus, quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E eu quero te convidar aqui na frente. Você, eu normalmente não faço isso. Você que sente que precisa ser alcançado por Deus, como ainda você não foi, um despertar do Espírito Santo na tua vida, para que você entenda realmente qual é o seu propósito, você entenda de verdade que a sua vida ela está apequenada. Você precisa viver uma vida maior em termos de importância para com Deus. Você quer ter essa experiência com Deus aqui na frente? Nós vamos orar por você. Você quer de verdade ser útil? Quer ser um instrumento mais utilizável nas mãos do Senhor? Hoje é o momento. Daqui a pouco nós vamos estar dobrando os nossos joelhos, nós vamos estar em oração. Mas você quer vir aqui na frente? Nós vamos orar por você também, nós vamos abraçar. Você quer ter uma vida diferente? Quer ter intimidade com o Espírito Santo como ainda você não teve? Você quer ter as respostas e indagações do seu coração respondidas pelo Espírito Santo? Você não está satisfeito? Glória a Deus se você estiver satisfeito. Mas se você não estiver satisfeito, quero te convidar para você vir aqui. Quero te convidar para você vir aqui, para a partir de hoje ter uma vida diferente em Deus. Todos estão satisfeitos com a vida que tem em Deus? Todos estão conscientes da obra regeneradora e transformadora do Espírito Santo? Tem mais alguém que deseja vir aqui? De verdade. Uma corajosa já tomou atitude. Tem mais alguém ou só ela, nessa multidão de pessoas, já está satisfeito com a vida que tem em Deus? Tem mais alguém que quer dar um upgrade na sua vida com Deus? De verdade, está colocando diante dele a necessidade que você tem de hoje. Está com o coração totalmente aberto para a obra que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida? Tem mais alguém? Nós vamos orar. Quero convidar o pastor Ciro César para vir aqui. Eu já encerro nesse momento. Tem mais alguns irmãos chegando aqui, reconhecem a sua necessidade. Eu já encerro a minha palavra nesse momento. O pastor Ciro César, ele vai orar por esses nossos irmãos. E eu quero convidar aqui pastor Gilson Paulino, pastor